Olá, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta. Análise, zoação, na visão do torcedor dos jogos da dupla Grenal nos diferentes campeonatos. Eu sou o Pedro, colorado, e estão comigo no episódio de hoje os gremistas Gustavo e Franco. O assunto hoje, para começar, não poderia ser outro, né? A gente vai começar falando de Grêmio. Pensou o quê? Os maus resultados contra o Flamengo, Corinthians? Não, acho que não vai ser por aí. Acho que a gente vai começar com a principal notícia aqui, de hoje à tarde, que é da rescisão de contrato do Maicon. Gustavo, como é que você avalia assim, essa saída do capitão do Grêmio? É o fim de uma era, né? Que, na verdade, já tinha sido decretada antes, com as lesões que ele vinha tendo, ele não vinha conseguindo jogar e atuava, quando retornava ficava pouco tempo, né? Ficava pouco tempo em campo, ou ficava pouco tempo numa sequência de jogos, porque as lesões elas se repetiam, né? E claro que o episódio da última rodada do Brasileiro, em que ele acabou sendo expulso, foi algo bastante forte pro próprio jogador, né? O ambiente que o Grêmio vem vivendo em razão desse momento de crise, né? De estar no Z4, de estar estacionado na zona de rebaixamento, e provocou aquela inquietação nele em campo, que é a mesma inquietação que vem provocando nos jogadores como um todo, né? Nos jogadores do Grêmio, a torcida, tá todo mundo inquieto com essa situação toda, e claro que os ânimos se alteraram na última rodada, e aquilo ali deve ter pesado bastante para essa antecipação, de repente, da saída dele. Talvez não fosse o momento para ele sair se o Grêmio tivesse também num momento diferente. Uma situação melhor. E, Franco, como é que tu vê essa questão da saída do Maicon? Eu fiquei um pouco chateado também. Quer dizer, fiquei bastante chateado, senti bastante, porque o Maicon representa, quando ele chegou no Grêmio, ele representa, como é que eu posso dizer, o fim de uma era de fracassos. Com o Maicon a gente voltou a ser campeão da Copa do Brasil. Falam que ele não jogou muito a Libertadores, mas acho que ele foi importantíssimo como uma liderança no grupo. A questão dos grenais, ele perdeu muito pouco o Grenal, acho que perdeu só 2 em 19, 18 jogos. E era um cara que sempre defendeu o Grêmio, sempre falou bem da torcida, sempre vestiu a camisa. Então eu fiquei um pouco chateado com a aposentadoria desse jeito, dessa forma. Se esperasse até o final do ano, não sei se seria melhor. Talvez também tenha pesado, vai que o Grêmio caia, ele se aposente, não sei o que passou pela cabeça dele, da direção, mas eu acho que a gente não devia ter aberto mão de uma liderança tão importante no vestiário, para o grupo, nesse momento. Não sei como é que o grupo vai reagir, não sei se aceitou bem. Eu acho que não era o momento para rescisão agora. Sim, e assim a gente, como torcedor, assim, fica até meio difícil de fazer essa avaliação interna do grupo, né? Como que repercute internamente, porque a gente não acompanha o dia a dia e tal. Mas a gente poderia avaliar, assim como o Maicon é para o Grêmio desses últimos anos, o que o Dali foi para o Inter, né? Nesses últimos anos, a principal liderança, tanto técnica dentro, muitas vezes, que ele já não conseguia dar essa resposta física há um tempo, mas aquela liderança forte, principalmente para o torcedor, né? Que dava aquela animação da rivalidade Grenal, que no sinal da corneta também, assim como no outro episódio, a gente lembrou o caso do Dourado, né? Eu acho que sai um pouco desse folclore também, né? Porque o Michael, ele era uma das principais lideranças do Grêmio, né? Então, como que isso repercute mais para frente é um desafio também, né? E a questão do vestiário... A questão do vestiário, eu acho que ele era uma liderança importantíssima, porque tu nunca viu o Maicon envolvido em alguma polêmica com outros jogadores. Ele sempre estava no grupo, ele sempre era um dos que... sempre participativo no grupo. Eu nunca vi ele em polêmica com outro jogador. Então, por isso que eu acho que o clima... Ele é aquele jogador que se dá bem com os outros, boleiro, sabe levar. Por isso, nesse sentido, eu acho. E a polêmica que se criou dele sempre foi mais fora de campo, né? Que era justamente com engrenais, ou quando começou
o declínio técnico do time do Grêmio, que ele reclamou, lembra que ele reclamou com o Renato, um jogo que ele saiu meio brabo também, que se tu for ver, hoje é uma situação meio de estopim mesmo, aquela expulsão, e a forma como foi, né? A gente lembra da entrevista do Filipão, há umas semanas atrás, querendo mais raiva dos jogadores do Grêmio, né? E será que essa pilhagem que se botou não repercutiu também isso? Porque se tu olhar, o Grêmio, alguns jogos já vem meio se descontrolando emocionalmente, né? Pega não só o lance do Diego Souza, não só o lance da expulsão do Michael, mas olha o que foi aquele cartão do Diego Souza, que ele tira o cartão do árbitro, tipo, aquilo é meio... Então, talvez... O Wanderson também, né? O Wanderson no jogo contra o Flamengo... isso mostra todo Estava bastante pilhado naquele jogo. Isso, tu mostra esse ambiente de rivalidade e tensão dentro, com essa pressão, né, dentro do clube. Os jogadores, quando ficam muito tempo e exercem essa liderança também, tu falou do D'Alessandro, acho que o D'Alessandro também não saiu muito bem do Inter, né? Os ânimos começam a se alterar e as lideranças... eles acabam achando que são mais do que são, talvez. O Michael é muito importante para o Grêmio, foi muito importante nas conquistas que o Franco falou, a Copa do Brasil em especial, mas a Libertadores também. E é uma liderança de vestiário, sem dúvida alguma, é um cara que motiva todo mundo. O D'Alessandro era isso também, mas houve também esses atritos aí com comissão técnica, diziam até, no caso do D'Alessandro, diziam até que tinha um negócio com o Kudê, que embora eles tenham sido jogados juntos, eles talvez não se acertassem, talvez talvez o técnico não via tão bom rendimento do D'Alessandro para não aproveitar ele, como a torcida reclamava que tinha que entrar, e entrava sempre quando a coisa já estava feia, quando o Inter já tinha tomado um gol, enfim. Sim, no caso do Michael é a mesma coisa. O Michael passou a ser isso também. Quando a coisa começou a ficar feia nos jogos, o Michael acabava entrando para tentar resolver. O que aconteceu no último jogo contra o Corinthians foi isso, né? O Michael entrou ele tinha entrado, eu não sei se entrou no final do primeiro tempo ou no início do segundo tempo, e logo foi expulso. E também ele entrou ali para tentar resolver um pouco o meio de campo do Grêmio, porque acho que ele entrou no lugar do Campaz, o Campaz não estava jogando a bola muito para trás, não estava favorecendo o Grêmio no que se refere à ideia que o Filipão está tentando implementar, né, de pressão na saída de bola, no campo de defesa do adversário, nos desarmes no meio. Não estava conseguindo engatar um contra-ataque rápido, né? Sim. E por quê? Porque o meio de campo do Grêmio estava jogando a bola para trás, o Campaz não estava muito bem em campo, embora ele não estivesse tão mal quanto eu vi da transmissão, assim, o pessoal da transmissão. Sim. Eu assisti pelo Sport TV o jogo. E aí, então, ele entrou justamente para dar uma corrigida ali, e logo em seguida veio aquele problema ali, né? E ele ficou indignado primeiro com o lance inicial, né, que originou o gol, que foi justamente a falta. Ele questionou a falta. Eu acho que ali foi ele se excedeu, né? Se excedeu. Sim. E o juiz não soube conduzir. Decidiu... Mas foi uma reclamação exacerbada também, né? Passou do ponto, como passa e muitas vezes, né? Ele, se não me engano, ele disse que sempre que aquele juiz vem na arena, ele rouba ele é um jogador muito... Ele sempre foi um jogador muito epidérmico, né? Então essa indignação de daqui a pouco tá perdendo, não tomar o gol com uma falta que ele contesta e tal, e daqui a pouco sobe o sangue e emparenta, né? Mas pegando essa questão do D'Alessandro, o Michael, coisa, o Gustavo falou um negócio interessante assim da idade. Será que um pouco também não tem isso dessa falta de leitura, de ver que aquele time multicampeão, os jogadores foram envelhecendo e não se teve essa reposição, e hoje tu tem muitos jogadores acima dos 30 anos do time que não tem mais essa intensidade, né? Por exemplo, até 2 anos atrás a gente falava da melhor zaga da América, do Grêmio, né? Com o Maicon e com o Jeromel e o Kahneman, né?
Vocês perceberam que eles não jogam mais junto? Eu acho que os títulos criam, não sei como é que eu posso explicar, mas... reflexo do time vencedor, né? Que o Inter exatamente, porque não tem como tu mandar embora esses caras. Uma hora, tipo, ganharam muito, se acomodam, até se acomodar. Eu acho que o próprio jogador, tipo, relaxa um pouco, se acomoda, não é aquela mesma vontade quando não ganhar a primeira vez. Não, a gente ganha, já ganhou. Só que eu acho que porque não tem como a diretoria mandar embora ou negociar, porque daí a torcida vai ficar em cima da diretoria. Não sei até que ponto é essa situação também. Ela é gerenciável, né? Porque é o reflexo. Exatamente. Tem que ter uma direção muito, muito firme, muito convicta daquilo. Não, passou, acabou o tempo desse jogador, vamos trazer outro. Infelizmente, muito obrigado pelos serviços prestados. Acabou. E é difícil, às vezes, fazer essa leitura, principalmente quando esse jogador que está envelhecendo é uma das principais lideranças, né? Exato, quando está ganhando. E o Michael não é só pela questão da liderança, né? O papel dele de criação no meio de campo ali, não existe um repositor, né? O repositor seria, sei lá, o Jean-Pierre, mas isso não serve para nada. Não serve para nada. Tá, mas tem que dá pra... Não, aí botaram o Jean-Pierre esses dias. O Jean-Pierre estava entrando como titular naquela posição do Michael e tal. E aí deu algum problema com o Jean-Pierre. O problema é de sempre, não estava jogando, né? E aí, vamos trocar o Jean-Pierre, mas vamos trocar por quem? Sim. Aí na transmissão os comentaristas começaram a se questionar, vamos trocar por quem? O único que substitui o Jean-Pierre é o Michael. Mas o Michael não está na forma como ele... Na forma dele mesmo, ele está sempre com problema de lesão, ele não tem, e mesmo quando ele entra, não entra com aquele mesmo ritmo, né, por causa das lesões. Sim. Então, não tem peça para trocar o Jean-Pierre. E a peça é o Michael, mas o Michael que já jogou, não o Michael de agora. Sim, não é o de hoje, né? Exatamente. Como o GPR também é o GPR que já jogou alguma coisa. O GPR jogou alguma vez, eu já nem me lembro, que jogou tão pouco, as vezes que ele jogou foram tão poucas, sabe? Tu sabe que tava falando um negócio interessante do jogador que não serve, sabe? Eu lembrei de um outro jogador que não servia aqui no Sul, assim, que casualmente fez um gol essa semana passada no jogo da quarta-feira. Acho que a gente tá focando muito no Mike, coisa, e esqueceu que teve gol do Rodinei, eu acho, semana passada. O que aconteceu aí na arena, um pouquinho antes da saída do Mike. Os caras saem do Inter, eles ficam gigantes. Os caras saem do Inter, ficam grandão. No Inter, eles se apequenam tanto, não fazem gol em Grenal. Pô, seria a volta do Superfla, né? Porque tinha tomado... Eu acho que eles devolveram, né, a derrota que tinham sofrido pro Inter, né? Me chamou a atenção naquele jogo, além dos 4-0, que eu errei por um gol, né? Tinha postado 3-0 esse joguinho. Pois é. Me chamou a atenção, aí eu falei do gol do Rodinei, a euforia do ex-treinador do Grêmio comemorando, né? Eu fiquei... Tu errou porque tu não apostou no gol do Rodinei. O cara da estreia, eu não sabia o Rodinei entrar, né? Se tu tivesse postado no confiança no Rodinei. Foi a primeira vez que eu vi estátua comemorar gol contra o time, assim, tipo, foi... Mas, cara, não tem... Cara, só pelo fato do Renato incomodar tanto vocês colorados, aquela estátua merece ficar lá mesmo. Não adianta, não vai ser a primeira, não vai ser a última vez que a gente vai ver o Renato do outro lado, treinando o time adversário. Não adianta, o cara é jovem, o cara tá treinando ainda o clube, ele vai seguir a vida dele. Ele é história pro Grêmio, vou colocar aqui. Aqueles gremistas que não gostam do Renato, lamento, ele é história, ele é o cara dos gols no Mundial, é o cara que ganhou Libertadores sendo jogador e técnico, é o cara que em 5 anos deu 7 títulos pro Grêmio, depois de uma seca de 15 anos. Olha, ele pode comemorar, eu não vi nada demais naquela comemoração dele. Se foi mais, se foi menos, é o clube que ele tá treinando lá, ele tem mais a que comemorar, é o grupo dele agora lá.
a gente tem que fazer força para o nosso treinador vibrar também. E é o que os nossos jogadores não estão fazendo em campo para ajudar. Esse é o grupo dele, é o novo Agora Eu Sou Mengão, ou se eu estou enganado? Assim? Não, ele é gremista. Ele é gremista. Ele é gremista. Ele é gremista. Tem vídeo dele declarando agora que ele é gremista. Né, que ia falando inclusive desse jogo antes do jogo acontecer, do jogo da Copa do Brasil, e não importa, do coração ele é gremista, mas ele é pago para resultados como aquele, ele tem que fazer aquele tipo de resultado, tem obrigação de fazer. E o Grêmio assim, já que falou desse negócio aí, Pedro, tu quase acertou o placar, realmente, deu 3-0, né, mas assim, ninguém esperava uma goleada com o Filipão. E essa foi a única surpresa. Porque era perfeitamente factível o Grêmio perder para o Flamengo, porque o Grêmio, numa situação melhor, já tomou goleada do Flamengo. Tendo a Everton Cebolinha em campo, tendo o PP jogando bem, né? O Franco e eu assistimos um jogo em 2019, Flamengo e Grêmio na Arena, em que teve 3 gols anulados do Flamengo. Né? Ficou no 1-1. O PP não salvou, né? Fez o gol dele e teve um gol validado do Flamengo. O Grêmio, naquela época, tinha um futebol melhor do que ele vem apresentando hoje. Não era o melhor futebol do Brasil. Já não era o melhor futebol do Brasil. Já não era um bom tempo. Já não era. Em 2019, o Grêmio já não tinha o melhor futebol do Brasil, embora a retórica do Renato era essa, mas a gente já não via o melhor futebol do Brasil. Mas ali a gente tinha um futebol melhor do que o de agora. E, assim, era factível perder para o Flamengo. A gente acreditava que pudesse fazer 1-0. E, assim, o Grêmio desperdiçou muito no primeiro tempo. Poderia ter feito um gol, pelo menos, que já ia mudar a história do jogo. Contra o Corinthians, foi a mesma coisa. O Grêmio controlou o jogo no primeiro tempo e teve 2 oportunidades claras para fazer gol. E não fez. E aí a velha máxima, batida já. Sim. Quem não faz, leva. E é o que aconteceu. Mas vocês sabem que, comparando esses jogos do Grêmio, do Flamengo e Inter e Flamengo, assim, me surpreendeu muito, assim, a forma como o Grêmio fez o enfrentamento no primeiro tempo. O Grêmio foi, em muitos momentos, superior, claro, naquela proposta mais reativa e tal. Jogou muito melhor do que eu imaginava, assim, né, no enfrentamento, e a diferença é justamente essa do não fazer o gol. Tu pega o jogo do Inter com o Flamengo, foi muito parecido o filme, só que na hora que teve a chance, o Inter fez o gol, e o Grêmio não fez, o Grêmio errou o gol. E o Grêmio volta para o segundo tempo, pior. Eu acho que a expulsão do jogador do Flamengo ajudou o Flamengo, porque eles voltam para o segundo tempo esperando o Grêmio. Eles não voltam atacando com 1 a menos. E a estratégia funciona, e aí quando toma o gol, e aí é por isso que eu acho que o placar não reflete muito. O Filipão, ele abre o time para tentar ganhar o jogo. E eu não condeno tanto de ter tomado os 4, porque se ele não abrisse para tentar reverter em casa... Não, tu não condena, tu é colorado. Não, mas não é... Quem condena é o gremista. Não, claro, os gremistas que condenam por ter tomado os 4. Pensa assim, ó. Se tu jogando na tua casa com 1 a mais, tu não vai tentar ganhar o jogo, abrir o time, talvez ele tenha feito trocas erradas. Tipo, ele ficou com Borja e Diego Souza, 2 caras que viram talvez o Diego Souza no lugar do Borja, e ter entrado o Jean-Pierre, daqui a pouco ele empilhou o atacante, e abriu o time e tomou no contra-ataque de um time superior, né? Mas eu acho que a ideia de querer ganhar o jogo, tipo, tu não vai ficar com 1 a mais perdendo de 1-0 sem ir para cima, né? Tipo, se não fizesse isso aqui em casa, ia fazer lá na Arena contra 11 de novo. Então a ideia foi boa, mas o resultado perdeu, como às vezes ganha, né? Ia fazer no Maracanã? Exato. Eu concordo com o Pedro, né, nessa questão. Se ele não abre o time, iam criticar ele. Mas com 1 a mais, não abriu o time, não tentou ganhar. E, para falar a verdade, o que me surpreendeu na quarta-feira foi o primeiro tempo do Grêmio. O resultado nem tanto. Eu já contava com uma derrota. Claro que não precisava ser tão elástica assim, mas o que doeu foi o primeiro tempo que deu esperanças. Mas aí pega assim, ó, pega o jogo contra o Flamengo da Copa do Brasil e o jogo contra o Corinthians do Brasileirão. A gente viu semelhanças aí. O Grêmio
fez um primeiro tempo e até um segundo tempo contra o Corinthians parecido com o que fez no primeiro tempo contra o Flamengo. Muito entrega, conseguiu fazer aquela pressão na saída de bola deles, no campo de defesa deles, né? E teve desarmes, conseguiu os desarmes, não tantos desarmes, de repente, quanto o adversário, mas conseguiu desarme suficiente para engatar um contra-ataque. Sim. Só que os contra-ataques não são rápidos, dá tempo perfeitamente para as defesas se organizarem. No caso do Flamengo, eles fizeram isso, se organizaram na defesa. E o Corinthians, ele joga mais retrancado, né? E aí ele conseguia se organizar mais rapidamente. E aí por isso que a gente não conseguia evoluir dentro daquele jogo contra o Corinthians. Porque a nossa lentidão para engatar um contra-ataque está faltando o que a gente está vendo em outros clubes aí, que estão conseguindo fazer essa questão de se fechar, para não dizer o Inter, né? Estão conseguindo fazer essa questão de fazer uma pressão na saída de bola do campo da defesa e conseguir engatar um contra-ataque rápido. Sim. O Yuri Alberto, por exemplo, não sei se foi aqui que a gente comentou, ele não é nenhum driblador. Ele engata e vai reto. Exatamente, ele vai reto, ele não é driblador. Ele quer saber de chegar na área e chutar para dentro do gol. É só isso. Tá faltando, de repente, alguém dentro do Grêmio que faça uma coisa semelhante, assim, que leve a bola mais rápido lá para frente, né? O que a gente está vendo é que talvez os jogadores ainda estejam muito condicionados àquela estratégia da posse de bola e da troca de passe. Não, e tu não muda da noite para o dia, né? Eu acho que é essa transição rápida. A gente já falou bastante de Grêmio aí, né? Eu acho que a gente pode aproveitar que o Gustavo tocou nesse time de forma reativa, né? Cara, eu acho que tu não viu o jogo ontem, porque o Inter... Não, ontem eu assisti os melhores momentos do jogo. Não, eu ia sugerir agora, a gente nem precisa nem falar do jogo do Inter, aquele jogo ontem horrível. Foi tudo menos isso de defesa com transição rápida. Eu vi os melhores momentos. Tudo menos isso, cara. Teve melhor momento? Tem um... dos dois, porque os dois estavam mal, né? Aí pensaram algumas coisas. Ali, que é o melhor momento do jogo. Cara, tem uma bola na trave. O apito final do árbitro encerrando o jogo foi o melhor momento. Como é que vocês estão vendo assim, um empate? Porque é o segundo empate seguido do Inter, né? Que tinha empatado na semana passada em 2-2 com o Santos e ontem empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense, né? Aí aquela campanha de recuperação que vinha de 7 pontos acabou virando 8 agora, né? Pois é, vocês fizeram só pra gente, assim, me corrija se eu estiver errado, né? Eu sou da Humanas, eu não sou da... Aliás, ninguém aqui é da... Todo mundo aqui é da comunicação. Vocês fizeram 2 pontos em 6. Isso. No recorde de 2. A coisa não tá boa. É sinal de que a coisa não tá boa. Bem ou mal, em 9, a gente fez 6. Sim. Né? Mas se julgar assim, vocês fizeram, vamos pegar os 2 jogos do Inter e 2 jogos do Grêmio, então em 6 a gente fez 3. Sim. E o Inter, né? A gente venceu o jogo anterior e perdeu o último. A coisa não tá muito boa, assim, vocês estão melhor na frente em matéria de ponto, mas assim, como a crise é maior aqui, do lado gremista, muita coisa do lado de vocês passa despercebido, inclusive pela crônica aí, né, esportiva. E não sei, né, a franca recuperação, a campanha vistosa, né, Pedro? Não sei se é bem assim, né? Mas ajudando o Gustavo, em 9 pontos, dos últimos 9 pontos, o Inter fez 5 e o Grêmio fez 6. Sim. É verdade. É verdade. Não, e olhando aquela mesma ressalva que eu fiz num dos episódios anteriores, onde a gente avaliou esses pontos gremistas de 2 vitórias seguidas, vale a mesma coisa, né? A questão não são os 2 pontos, mas contra quem são os 2 pontos, né? São jogos que, se tu for olhar antes de começar o campeonato, tu teria que ter feito pelo menos 4, né? Tipo, o Goianiense é o time que deveria ter ganho. Deveria ter saído com 3 pontos de lá, né? Onde tu olha o histórico do campeonato. E o Santos com reservas. E o Santos, né? Também. E o Fluminense. E o Fluminense, com a crise que estava, logo depois do jogo com vocês, o
o Fluminense saiu da Libertadores e perdeu o técnico, né? O Roger Machado. Eu escutei aqui semana passada, não, é difícil jogar na Vila Belmiro, 2-2, ótimo resultado, o Santos é sempre difícil. Difícil. Vai o Flamengo, vai o Flamengo e 4-0 ao natural. O Flamengo que com o time titular, né? Pedrada, né? O Marcos não vem nos acompanhar. Não, mas essas pedradas que você tá levando aí foram jogadas pelo Marcos. É verdade, falou. O Grêmio jogou contra a Chapecoense, contra o Cuiabá, né? O Bahia foi o melhor clube ali, né? Daquela sequência. Mas vocês jogaram contra o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo estava de salto alto, né, completamente. Até agora eu não sei o que aconteceu com o Flamengo e o Inter. Eu não sei se o problema do Flamengo eles ficam desestabilizados quando tomam um gol, porque vocês fizeram um gol muito cedo, de repente, para eles. Não foi muito cedo, né? Foi aos 20. Foi aos 20 minutos. Se tu tava pensando agora esse negócio da instabilidade do Flamengo, né? Se tu for ver o primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, o Flamengo dava indícios de que ia fazer algo parecido. Porque o jogo contra o Inter e Flamengo, eles começaram tocando em cima, errando, e daqui a pouco começou a dar aquele erro técnico da desconcentração. O Gabigol se enrolou numa bola, tentou uma letra, o outro furou, e eles começaram a fazer isso no jogo do Grêmio. Não sei se vocês perceberam no primeiro tempo, que o Gabigol tenta uma letra e erra, o Bruno Henrique se enrola e sai com a bola. Eles começaram a dar indícios, assim. E aí depois, no segundo tempo, foi aquele passeio, né, Márcio? Voltando. Pois é. Aí o Grêmio se desestabilizou no segundo tempo, né? E eu acho que do empate do Inter, vamos falar. E tinha muita catimba ali, né? Hoje eu recebi uma foto daquele momento que o Everton Ribeiro tranca a perna do Wanderson. Uhum. De propósito, assim, na cara dura. Aquilo ali merecia um cartão. Aquilo merecia um cartão. Ele segura o rosto e a perna e tranca a perna do Wanderson. Aí tu pega o Everton Ribeiro, o cara que tem estrada e tal, pega um guri que tá recém começando, é óbvio que eles vão entrar na mente desses caras. Não, com certeza. Da gurizada, e vão fazer a gurizada se perder emocionalmente dentro de campo. E foi o que aconteceu. Sim. Mas enfim, não vamos também colocar a culpa só no emocional. Teve problema técnico, sim. O Grêmio tentou o que pôde, quando se abre, toma o 7-1, o Felipão sabe disso, bem como é, né? Quando se abre é fatal a goleada. Eu não esperava a goleada no caso do Grêmio. E no caso do jogo do Inter ontem, a gente viu o Atlético Goianiense é um time chatinho de lidar, mas era para ter ganho, era para ter pelo menos voltado com 3 pontos de lá. Vocês estão em franca ascendência. E teve... Ou pelo menos é o que o torcedor iludido do Inter acredita. Não, e teve várias situações, assim, eu acho que a estratégia foi um pouco mal pensada, né, de jogar muito defensivamente no primeiro tempo, esperando demais um time que daqui a pouco tinha que ter sido mais ousado, né, que é aquele formato que nem sempre encaixa com um time vai encaixar com o outro, né. Tipo, no jogo contra o Flamengo funcionou super bem, contra o Fluminense já deu uma enganada, e nos últimos 2 jogos não funcionou o modelo. Pois é. Onde é que estava o Edenilson? Foi até convocado. Sim, onde é que estava o Edenilson ontem? Super Ed. Onde é que estava o Tyson? O Tyson se recuperou antes do Douglas Costa. Se recuperou contra o Flamengo. Fez o gol em 10 segundos. E aí desapareceu. Sim. Das rodadas seguintes. Sumiu. Onde é que tá? Botaram o Tyson dentro da mesma caixa que botaram o Douglas Costa. Sumiu. Tá, mas essa caixa lá não é igual ainda, né? Vamos tratar iguais, diferentes como iguais. Né? O Douglas Costa já tem gol? Eu errei assim. O Raio não tem. O Tyson fez pelo menos, né? E um gol contra o Flamengo. O Tyson já tem título? O Tyson já tem título? Tem, não entra ainda não. O Douglas Costa tem? Tem, tá o chão. Em cima de vocês. Tá dizendo antes, o Tyson tem, ele é campeão da... Não, agora. Antes não.
Qual é o título do... Ele já estava contratado. Ele foi anunciado sábado e o Grêmio foi campeão no domingo. Estava contratado. Mas, não tem. O Douglas Costa não está jogando nada. O Gauchão, mas ele nem jogou, não conta isso. Mas já chegou campeão. Já estava contratado, já fazia parte. Não podia jogar, não podia? Já chegou campeão. Nem precisou jogar para ser campeão. Aliás, ele chegou campeão e o Guerreiro não foi campeão ainda. E não fez gol em Grenal também. Não fez gol em Grenal. Sim. O negócio, assim, a gente tá aqui, terra arrasada dos dois lados. Se for olhar, o Douglas Costa não tá jogando nada. E isso não tá jogando nada. Vamos aproveitar que a gente tá corneteando e reclamando dos caras que não estão jogando nada, né? Franco, com quem que tu ficou pistola aí no Grêmio? Com quem eu fiquei pistola? Quarta-feira ou domingo? Faz o geral. Só um festival de coisa boa na semana do Grêmio, né? Na quarta eu fiquei pistola com o Felipão. Acho que ele errou na estratégia, mas que nem o Pedro falou, a gente ia criticar ele também se ele não mudasse o time. Mas eu acho que ele errou na estratégia de um time. Eu acho que aquela formação que terminou o jogo, eu acho que nunca tinha treinado junto. O Campaz chegou na terça, já fardou e jogou na quarta. Colocar Diego Souza, Borja juntos. Acho que ele nunca treinou aquele tipo de equipe. Então, era uma tragédia anunciada. Assim, não sabia quem marcava quem cobria quem. Então, eu acho que ele errou. Eu acho que ele errou na quarta. E no sábado, por mais eu vou falar, mas eu não gostei da atuação do juiz. Acho que aquele juiz... A culpa é do juiz, então. Eu não gosto desse tipo de coisa, culpar juiz e coisa, mas aquele juiz é complicado. É muito complicadinho. E ele é esquisito, né? Uma pergunta. Eu fiquei muito pistola com ele durante o jogo. Fiquei mais pistola com ele que com os jogadores do Grêmio, então vou deixar o juiz. Ele é esquisito, fala demais em campo. Eu fiquei com uma dúvida, assim, já que tocando no assunto da arbitragem, assim. Ele é estranho, a forma como ele apita e conduz, assim, mas qual foi o erro grave que ele tem no jogo, assim? Se tu for ver, ele é um erro que beneficia o Grêmio, né? O erro técnico que ele tem, principal. Ele irrita, ele dá faltinha que não é aquela falta que o VAR não se mete. É muita resenha. Ele tranca o jogo, quer dar palestra todo lance. Dar palestra, sim, mas não quer aparecer mais que os jogadores. Porque o erro grave que ele tem, ele não expulsou o Diego Souza no lance do cartão, né? Fora isso. Ele podia ter expulsado o goleiro do Corinthians. Mas, cara, o lance do Diego Souza, o lance ficou muito engraçado, porque o juiz, mas aquilo ali, o juiz é tão patético que o Diego entrou numa brincadeira total ali, ele pegou o cartão do juiz e ele não estava acreditando, e aí o Diego olha com aquela cara dele, vocês podem acreditar, aquilo ali é natural do Diego. Aquela ingenuidade dele, de pegar o cartão, não, fazer aquela confusão, aquela cara, não acredito, ele pegou esse cartão, ele deu esse cartão. Foi muito bizarro. Cara. Eu fiquei pistola com o Borja e o nosso zagueiro Juan, que desperdiçaram chances claras. Parece que não acreditaram que poderiam fazer aqueles 2 gols ali no primeiro tempo contra o Corinthians. E contra o Flamengo, eu fiquei pistola com o placar. Eu acho que a derrota era previsível com a qualidade que o Grêmio tem hoje e com a qualidade do Flamengo, né? Com a falta de qualidade do Grêmio e com a qualidade do Flamengo, né? Era previsível. Só que eu achava que com o Filipão o Grêmio não ia tomar as goleadas que o Renato tomou contra o Santos e contra o próprio Flamengo. Mas foi bem pelo contrário. Assim, quando o Grêmio tomou o gol,
aos 30 minutos ali do segundo tempo, eu ainda comentei aqui em casa, disse, se o Grêmio tomar o segundo gol, vai virar goleada. E dito e feito. Tá? Dito e feito. Mas muito em função das tentativas do Filipão. Ele errou, como a gente aqui avaliou, mas era a única alternativa dele. Eu concordo tanto com o Pedro como com o Franco nesse sentido. Né? Vocês dois acho que têm razão nesse sentido. A torcida ia cobrar igual, né? Porque aquele 0-0 já era vexatório para o Grêmio, com um a menos. Não digo vexatório, né? Porque era um grande time do lado, mas o jogo para buscar era aquele, né? Não, mas aí é que tá. Quando ficou um a menos, quando é que ficou um a menos? Foi logo no início do segundo tempo ali. Não, foi no primeiro tempo. Né? Foi no final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. O Grêmio conduziu a partida muito bem no primeiro tempo. Por isso que eu disse que ficou vexatório. Agora ficou com um a menos, tem a obrigação de fazer um gol e ganhar esse jogo. Talvez isso tenha entrado no emocional dos nossos jogadores no vestiário. A expulsão com certeza determinou o rumo principalmente do Flamengo, que veio mais defensivo também. Né? Exatamente. Aí mudou a estratégia do Flamengo, aí o emocional do Grêmio pesou também, porque aí na cabeça dos jogadores virou obrigação. Não, eles estão com um a menos. Agora é que a gente tem que matar o jogo. E deu no que deu. Qualidade. Por falar em qualidade... Ficou pistola com quem, Pedro? Hã? Não foge. Não vou fugir dessa. Ficou pistola com quem nesse jogo do domingo? Para escolher uns quantos jogadores, né? Porque eu acho que teve tanta gente jogando mal ontem que é difícil de escolher, que aí não foi mal, né? Mas dessa vez, eu vou no treinador. Eu fiquei pistola com o Aguirre, que é um cara que eu não costumo ficar muito pistola com ele, porque eu gosto das concepções táticas, assim. Mas eu acho que ele pensou mal o jogo. Eu acho que ele foi muito reativo para o jogo e demorou para mudar. Quando mudou, demorou e aí não teve tanto o efeito, assim. E talvez começar a volta do Heitor no lugar do Mercado foi um acerto. O Heitor jogou bem, mostrou que hoje ele está melhor fisicamente e tecnicamente que o Mercado, mas a insistência no Moisés, por exemplo, já não é uma coisa que dá para entender muito, assim, tipo, era jogo para tu atacar e tu ir com o Moisés de novo, sendo que o Paulo Vitor joga muito melhor ofensivamente, né? Então, alguns ajustes de escalação, acho que ele acabou pensando mal taticamente o jogo. E o Super Ed, que agora está na seleção, não resolveu o jogo ontem, não ajudou. Não teve. Claro que não resolveu, não teve pênalti. Não teve pênalti. Só faz gol de pênalti, né? Não, mas ele faz uns lançamentos. E o Tyson também não deu o resultado, não ajudou na construção. Não, ontem não teve. Não teve muito jeito de ganhar. O que tá bom em vocês são os pontos. Sim, um pontinho a mais. Pontos tão bons. Pelo menos fez um ponto a mais, né? E vai escapando da zona do rebaixamento, que é onde tem time que vai ficar mais 15 dias aí, com certeza. Isso aí, isso tá uma tristeza, isso. Tá uma tristeza, um desânimo. Sim, imagina que você tá terrível. Bem feliz hoje. Saldo positivo, assim, dentro desse contexto de zona de rebaixamento, levar 4-0, o que mais? Saída do capitão, tipo, tem bastante coisa na semana gremista aí, né? Como é que vocês conseguem, se é que conseguem, ver um saldo positivo nisso tudo? Saldo positivo, 15 dias sem jogo do Grêmio. Sensacional. De 4 dias aí. Nossa, tô numa tranquilidade hoje. Eu também tô tranquilo com isso. Espero que o Filipão use esses dias para ajustar o que tiver que ajustar. Tem saldo positivo? Acho que tem saldo positivo. O Grêmio tem hoje o que não tinha na época do Renato. Sim. Daquela pressão na saída de bola do adversário. Tem desarme no meio de campo. Melhorou com a entrada do Campaz no lugar do Lucas Silva. Ia melhorar de qualquer jeito. Né? Mas melhorou. Não foi o Campaz não jogou muito bem contra o Corinthians, mas deu uma esperança de que vai melhorar ali a saída. O meio de campo vai melhorar, eu acredito, com a entrada dele. Junto com aquele paraguaio lá, o Vidia Sante, não sei como é que pronuncia. Né? Então, eu acho que melhora esse meio de campo com essas duas peças novas aí. E
a gente tem isso, tem a pressão na saída de bola do adversário para roubar a bola, só que está faltando ajustar o nosso contra-ataque. E eu acho que o Filipão vai ter tempo para isso aí. Esse é o saldo positivo para mim. Sim, é esse período aí de 15 dias. Avaliar, né? Esse período para ajustar e aproveitar. Não é terra arrasada, né? Tem algumas coisas que dá para aproveitar que estão sendo ajustadas, que já estão ajustadas, melhor dizendo, né? Tem que ajustar outras ainda. E o que eu cobro, e já faz vários episódios que eu venho cobrando, é que está faltando efetividade lá na frente. Está faltando efetividade lá na frente. Não está fazendo gol, né? Não exatamente. Não está fazendo gol no momento, está desperdiçando, não está tendo contra-ataques efetivos por causa de uma certa lentidão nesse contra-ataque, né? Nesse engate do contra-ataque. Ou o meio de campo está retardando muito na troca de passe. Sim, que fica psicológico também, né? Cara, eu no saldo positivo eu vou ficar com algo que aconteceu fora de campo, não é dentro, assim. Eu não sei se vocês viram, assim, mas o Inter fez 2 movimentos bem interessantes do ponto de vista de contratação hoje. Que ele contratou o Gustavo Maia, que é um ponta atacante que ele era do São Paulo e estava no Barcelona B, e o Kaique Rocha, são 2, que era do Santos e estava na Sampdoria. São 2 jovens jogadores de 20 anos, com investimentos custo baixo, assim, pelo que se fala, são bons movimentos, assim, que eu gosto bastante desse tipo de contratação, aquela contratação do jogador jovem ainda em formação, justamente para tu ter essa mescla do cara mais experiente com o jovem, né, que ainda quer ganhar alguma coisa, comparando com o que o Franco falou, do cara que ganhou muito e também não tem mais aquela vontade, né, tipo, vem a um custo baixo. Pega as contratações que o Grêmio fez, as últimas, por exemplo. Tem muito investimento alto em jogador numa faixa etária mais alta, assim, né? E eu gosto desse tipo de movimento. Então, o saldo positivo é a perspectiva de melhoras, assim, do Inter, do ponto de vista desse busca de perfis novos, né? Pega o próprio Bruno Mendes, que foi contratado também nesse modelo, onde usando a criatividade para contratar no momento onde não tem tanta grana, diferente do Grêmio. Deixa eu só... É ruim. Porque se fosse bom, o Barcelona não deixava sair. Cara, pode ser que sim, mas pode ser que não. É ruim. Não tem esperança. É ruim, senão o Barcelona não deixava sair. Às vezes não tem oportunidade, né? Não tem oportunidade porque é ruim. Pode ser, não, com certeza, mas... o Grêmio teve um centroavante que veio do Real Madrid B, que o Luxemburgo trouxe. Como é que era o nome dele? Não era o Maxi Rodrigues, que veio do... Não, aquele que jogou no Santos também, eu acho. Tá. Agora não me recordo o nome, que foi para o Real Madrid B. Não, se é bom, o Barcelona e o Real Madrid não deixam sair. Tu sabe que tu olha o copo meio vazio, né? Eu penso em olhar, eu tendo em olhar o copo meio cheio. Eu lembro de outro jogador... O Franco acabou de virar o teu copo. Não, total. Eu lembro. Virou o copo. Não tem copo meio cheio, meio vazio nessa questão aí. Se o Barcelona soltou, o cara é ruim. Mas a gente não sabe, né? Não tem uma amostragem suficiente, né? O D'Alessandro, por exemplo, é um cara que fez sucesso aqui e não deu certo na Europa. Mas tinha feito sucesso no River. Pega... E uma história, já era na seleção argentina, de base. Outro não cara, tem esperança, não quero te assustar, Pedro. Outro cara. Quem é deixa se iludir. Tá, vamos no iludômetro. Porque tem um outro cara que eu não gosto muito, mas que gosta de fazer um sinalzinho com 5 e tal, que também não deu certo na Europa, não jogou na Europa. E hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Não fez gol. Mas ele destruiu no Santos, foi o jogador mais jovem a fazer gol pelo Santos, estreado. Porque ele saiu muito cedo, né? Ele jogou só a base, né? Ele era seleção, tipo, pelo que se fala, é uma boa aposta, assim, não sei se é a ponto do não joga nada, né? Vamos saber daqui a pouco, né? Não, lógico. Gol para emoldurar. Gustavo, qual gol que tu emoldura aí dá? É difícil, né? O Grêmio não fez gol na Copa do Brasil e no Brasileiro, então eu não tenho gol para emoldurar.
tem gol meu Montreal. Difícil. E Franco, difícil, né, cara? Como é que gol tu escolhe para Montreal na rodada? Eu também não tenho nenhuma Nem o Inter fez gol. Pior. A gente foi uma rodada sem gols dos gaúchos, né? Mas teve gol do Inter também, né? Vai dizer que não. Eu escolho o gol do Rodinei como o gol da rodada, né? Pô, lateral, fazendo gol de cabeça, num 4-0 goleado, eu acho que. Mas o Rodinei é colorado? Não, mas não é colorado, mas passou pelo Inter, né? Então. Mas o Rodinei foi emprestado, ele sempre foi emprestado para vocês, ele sempre foi flamenguista. Sim. Tanto que ele ajudou o Flamengo nos jogos Flamengo e Inter na reta final do Brasileiro. Não, mas os colorados pagaram para ele entrar em campo e ele foi expulso. Isso que eu ia falar, isso que eu ia comentar. Então ele valeu o investimento aquela vez, se pagou. 1 milhão pagou esse gol. Nunca critiquei o Rodinei. Você pagou. Só não deu o título pro Inter, né? Não deu título pro Inter. Né? Fez gol no Grêmio depois que saiu do Inter. Foi decisiva tanto negativamente como positivo, né? Pro jogo do título. Como é um lateral que a gente desvalorizava ele aqui, né? E hoje ele foi um baita lateral no jogo, né? Foi bem decisivo, importante naquela reta final da pressão em cima do Grêmio, né? Não sei se vocês... Já estava decidido o jogo, o Rodinei é ruim, não vem com essa, é reserva. Nunca critiquei. O Marcos falou durante a transmissão do jogo, falou no nosso grupo do WhatsApp que teve 2 gols do Inter. Vitinho também. Tem o Vitinho. O Vitinho foi mais importante, mas o Vitinho, a gente lembra muito muitos gols sem sentido, né? Porque ele fez parte do grupo de 2016, né? Que ele começa muito bem e ele cai junto, né? Então a gente meio que anula essa parte, assim como vocês vão ter essa experiência daqui a pouco, no ano que vem, né? Desse jogador que vocês vão esquecer. Não, eu espero que não, A gente vai ter uma parada, né, do brasileiro nas próximas 2 semanas sem jogos aí. Como a gente está chegando no episódio, assim, como que vocês estão pensando, peço para o pessoal se despedir e fazer o recado final, como que vocês estão vendo essas 2 semanas sem futebol, assim, o que vocês esperam aí pra... Alívio, vai ser 2 semanas que a gente espera do Filipão, que corrija o que ainda precisa corrigir urgentemente, sabe? Aproveitar o que ele conseguiu ajustar, e eu sou um dos poucos torcedores que enxerga algum ajuste, porque tem muito gremista amigo meu que não enxerga, acredito que até o Franco não enxerga esses ajustes, mas então que ele aproveite e corrija tudo que for necessário para voltar contra o Ceará, né? Voltar contra o Ceará melhor, para fazer os 3 pontos e procurar avançar, sair do Z4. O Filipão disse, e ele foi muito realista, que ele precisava de 6 a 8 jogos para sair de forma efetiva do Z4. E a gente ainda fez 3 jogos. Tem ainda mais 5 jogos pela frente dentro da previsão que ele estabeleceu, que deve ter uma lógica de trabalho para ele ter estabelecido essa previsão, né? Vendo os adversários, a qualidade dos adversários, a forma de jogar dos adversários, a nossa forma de jogar. Vamos ver. A nossa esperança é essa. Sim. Até mais, gente. Franco? Eu fico com a esperança do Gustavo. Eu gostei da... Não tinha tanta esperança. Mas gostei, isso aí. Depois eu que sou o iludido, né? Que fico no... Não, eu sou esperançoso, tu é o iludido. Tu é o iludido, tu se ilude, tu vem aqui e aí a gente tenta te convencer. Cara, esse jogador não serve pra nada. Não, mas a gente tem que ver que ele precisa de tempo, a gente precisa de uma amostragem maior e tal. Cara, tu tá se iludindo. Eu sou esperançoso, eu tô torcendo aqui, eu tô rezando para que as coisas melhorem. Bom, pessoal, já que a gente está todo mundo iludido aí, né? A gente fica nessa esperança aí das próximas 2 semanas de melhoras. A gente vai chegando ao final de mais um episódio, né? Busca o canal Grenal Corneta no YouTube, se inscreve, curte os episódios aí. Boa semana, pessoal. Abraço, até.